Oi, pessoal. Voltamos aqui para mais uma aula de dinâmica, né? Mecânica Geral 2 aí a gente chama de dinâmica. E o que a gente vai ver na aula de hoje? Então, o tema da aula de hoje é movimento curvilíneo. Ainda é movimento curvilíneo, né? Só que lembra que a gente está vendo dinâmica. Então, a gente está estudando a origem do movimento. Lembra a diferença entre cinemática e dinâmica, né? Cinemática, a gente estudava a geometria do movimento. Então, a gente tinha as fórmulas de aceleração, calcular velocidade, posição e tal. Aqui a gente está vendo a origem, tá? A gente trabalhando com força, né? As forças no movimento. Então a gente vai ver movimento dinâmica para um movimento genérico em coordenadas cilíndricas. O que a gente viu na última aula, no último tópico, foi de coordenadas normal e tangencial. Então lembre que existe essa relação entre normal, tangencial e coordenadas cilíndricas, né? As definições, né? Que a aceleração tangencial vai ser a... Acho que está fazendo vento no microfone, depois eu fecho. A aceleração tangencial vai ser a variação da velocidade tangencial, né? Lembra daqueles detalhezinhos lá, a gente tinha aquelas fórmulas. Ok, então vamos partir do caso genérico. Como vão ficar as nossas equações de movimento para as coordenadas cilíndricas? Assim como nas coordenadas normal e tangencial a gente tinha a somatória das forças normal, tangencial e binormal, a gente vai ter as coordenadas cilíndricas, que são r, θ e z. Certo? Então a gente vai ter a somatória de força em cada uma dessas direções. É isso. É bem semelhante ao normal e tangencial. Relembrar agora, além de relembrar de normal e tangencial, a gente tem que relembrar das fórmulas que a gente viu em cinemática do movimento curvilíneo para coordenadas polares. Então, lembrar que a velocidade tem a velocidade radial e a velocidade transversal, né? As componentes radial e transversal, r e θ. Então, a gente tinha as fórmulas para velocidade e para aceleração, que era tudo separadinho, né? Tá certo. O que vai mudar aqui? Tem alguma coisa que vai ser diferente? Porque calcular as acelerações a gente já tinha aprendido. Tem alguma coisa de diferente? Tem. O que vai ter de diferente, né? Vamos representar aqui um movimento no plano. Porque muitos dos exercícios, o que vai acontecer? A gente vai trabalhar, vai ter um 3D, só que as três dimensões vão ser a ideia de um cilindro, né? Então é como se você tivesse um plano onde você vai trabalhar com rθ e aí a altura em z. Então, muitos dos exercícios, o movimento mais complexo, mesmo que a gente tem que parar e analisar direitinho do que está acontecendo, mas o mais que dá mais trabalho vai ser das coordenadas r e θ. Vai ser nesse plano r e θ. Então é bem importante para a gente entender certinho o que acontece nesse plano, né, das coordenadas radial e transversal. Ok, então vamos supor um movimento genérico. Lembra que tem uma diferença. As coordenadas r e θ, né, r é a distância a partir da origem e θ é o ângulo. É diferente das componentes normal e tangencial, que estão relacionadas ao movimento da partícula. Tá bom? R e θ são coordenadas. R e θ não prendem o movimento da partícula. A trajetória normal e tangencial. Essas coordenadas, sim, elas têm relação com a centrípeta, igual a gente viu, mas R e θ são coordenadas. Então a gente tem essa situação aqui. Ó. Eu tenho um movimento genérico de uma bolinha. O movimento genérico dessa bolinha vai ser essa linha aqui, R em função de θ. Tá bom? Ele está fazendo isso daí. Ok. E aí eu tenho a tangente a essa R, essa trajetória aí dessa bolinha. Ok. Eu vou colocar aqui, vou fazer meu DCL. Então vamos escrever aqui DCL, lembra que era DCL, diagrama de corpo livre. Eu vou fazer meu diagrama de corpo livre desse meu desenho aqui, desse movimento genérico. Então vou colocar as forças, né, que estão sobre a minha partícula. Então eu tenho. Como eu posso imaginar isso daqui, que essa bolinha está indo no canalete. Esse R em função de θ, essa trajetória é tipo um canalete. E ela está nesse canalete. Eu sempre vou ter uma normal a esse canalete.
Então, lembra que a força normal é a força de contato e a resposta de como você empurra aquela superfície. E ela é sempre perpendicular a essa superfície. Lembra, por exemplo, se eu tenho um plano inclinado, esse meu bloquinho em cima do plano inclinado, a normal é normal ao plano inclinado. Por isso que ela chama normal, certo? Então, lembra, porque é perpendicular. Então, a normal vai estar aqui. Normal aí, perpendicular à tangente da trajetória. Ok. Eu posso ter uma força genérica aqui, uma força P, que está empurrando, fazendo com que esse meu bloquinho, esse meu ponto material, ande nesse canalete. Ok. E aí eu tenho uma outra F, uma força F aqui orientada no sentido da tangente, né? Como se eu tivesse aqui duas forças, uma normal e uma tangencial. Para baixo. Ok. Essas são as forças que estão atuando sobre o meu bloquinho. Eu vou mostrar o que vai ser diferente a partir dessa situação genérica aqui. Ok. Vamos imaginar que esse bloquinho esse meu ponto material, ele vai ter um deslocamento infinitesimal, certo? Então, é assim que a gente faz as equações diferenciais, né? A gente vê a variação infinitesimal dessas minhas coordenadas e tal, dessa minha trajetória. Antes disso, eu vou definir um ângulo. Que ângulo que é esse que eu vou definir? Eu vou definir esse ângulo φ aqui, né? Esse ângulo φ vai ser o ângulo entre a direção da tangente e a direção radial. Lembra que a tangente lá é daquelas coordenadas normal e tangencial. A tangente é o movimento, a curva, né? A trajetória. Ok, a partir desse momento aqui que eu defini esse ângulo, eu vou fazer essa variação infinitesimal. Com a variação infinitesimal, vamos supor, a partícula está aqui, nesse ponto 1, e depois ela foi para esse ponto 2. Lembra que isso é muito pequeno. Então, por exemplo, trajetórias circulares, né, eu vou aproximar para como se fossem quase retas no diferencial aí. O que vai ser importante para a gente analisar? A gente vai analisar esse triângulozinho aqui. Como é formado esse triângulo? Ó, quando eu tiver uma variação infinitesimal do ângulo dθ, eu vou ter esse meu arco aqui que eu estou desenhando vai ser a variação infinitesimal do arco. Lembra como é que a gente faz isso? Como que é a variação de um arco? Lembra lá do meu círculo? Como que é o comprimento aqui desse arco? Lembra que é só a gente lembrar do comprimento do círculo todo. O comprimento do círculo todo é 2πr. Então, é o ângulo, né, o arco, vezes o raio. Então, a gente vai utilizar isso. Então, esse comprimentozinho aqui que eu estou desenhando, ó, é o ângulo, a variação infinitesimal do ângulo vezes o raio. Então, é r dθ. Lembrem de outra coisa. O θ, ele está variando aqui junto com o raio, ok? O raio aqui, ele é um círculo certinho. Né? Eu sei que não ficou um círculo, mas ele é um círculo certinho. A trajetória da partícula é outra coisa. Ela não é circular. Né? É um movimento curvilíneo aí. Ok, então esse θ, na teoria, eles descrevem um círculo. Essas variações, eu vou pegar as variações com relação a esse círculo. Então eu vou ter a variação do ângulo e a variação do r, que é para aí sim eu chegar nessa variação dessa trajetória genérica. Então eu tive a variação dθ aqui, então esse arco aqui é r dθ, que é o comprimento desse arco. E além disso, para eu obedecer à trajetória da partícula, eu vou ter a variação do raio. Né? Então, tanto R quanto θ variam. Não é um movimento curvilíneo, né? No movimento curvilíneo só θ variaria. O R não. Ou no movimento circular. É um movimento curvilíneo. Então, tanto R quanto θ variaram. Um movimento curvilíneo genérico. Beleza. A partir disso, eu vou pegar esse triângulo aqui. Ó. Eu sei que esse triângulo, ele é tipo assim. Mas como é infinitesimal, a gente vai representar isso daqui assim. Então, vamos ver o que tem nesse triângulo. Ó. Aqui ficou R dθ. E aqui ficou dr. A variação do raio, da coordenada radial, e a variação aí, o comprimento dessa variação transversal. Né? A variação do ângulo é dθ e a variação em comprimento aí é r dθ. Ok. Essa variação que é ds, é o quanto variou na trajetória. Tranquilo. Eu quero saber
qual a relação desse triângulo com esse θ? Eu vou ver que existe uma relação com esse φ, perdão, com esse φ. Esse φ não é justamente o ângulo entre R e a direção radial e a direção tangencial? Então, ó, é justamente o ângulo entre essa reta e essa reta. Lembre que isso daqui é meio curvilíneo, só que no infinitesimal a gente aproxima para uma reta. Então, φ é esse ângulo. E esse ângulo aqui, essa reta aqui, lembra que na variação infinitesimal é como se ela fosse uma paralela. Né? No infinitesimal isso aqui é uma paralela. Então, esse ângulo φ vai ser alterno interno desse ângulo φ aqui. Ó. Esse ângulo que eu estou desenhando aqui, conseguem perceber? Esse ângulo aqui. Pronto. Então, com isso, a gente descobriu que esse ângulo aqui é o ângulo φ. E aí a gente vai ter uma relação para o ângulo φ. A tangente desse ângulo φ, ela relaciona as coordenadas, as direções tangenciais e radiais. Então, tangente de φ vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, que é r de θ sobre dr. E aí, a gente pode passar esse... a gente vai passar esse dθ para o denominador, para ficar de um formato específico que a gente quer. Vai ficar assim, ó, dr dθ. Então, a gente pode calcular o ângulo φ a partir da derivada do r em função do θ. Isso daqui é para que situação? Para quando a gente tiver isso daqui, o raio como uma função de θ. A gente vai ver que, às vezes, a gente tem espirais que são tipo assim, 0,1 θ, o raio dado por 0,1 θ. Isso dá uma espiral, né? Ele começa assim pequeno e vai fazendo uma espiral. Se for diminuindo também é tipo assim. Né? Espirais. A gente já fez exercício com espirais, né? Então, certo. E aí essa formulazinha vai ser interessante pra gente nesse caso. Tá bom? Então vamos fazer exercício. Esse primeiro exercício aqui, ele já vai utilizar isso que a gente acabou de ver. Por quê? Porque a gente está vendo aqui, a gente vai ver que o R, né, é uma função de t e o θ é uma função de t. Então a gente pode ter um R em função de θ, se a gente quiser. Ok. O que diz esse exercício aqui? Ó? Fala, o bloco de 2 libras massa, ou de 2 libras força, lembra que ele geralmente dá, e quando ele fala libra é unidade de força, né? De peso aí. Move-se no canalete horizontal. É bem parecido com isso daqui, né? Tá movendo no canalete genérico. Liso especificado em coordenadas polares pelas equações paramétricas R e θ. Ok, onde t é dado em segundo. No caso aqui, você tem um R variando com θ, tipo um R em função de θ, só que ele deu a fórmula em função de t, que é o que a gente chama de parametrizar a equação. Vocês viram isso em cálculo vetorial, tá bom? Eu não vou mostrar tipo, origens disso, nem vou deduzir essas coisas. A gente só vai utilizar, e a utilização é bem intuitiva aí pra gente. Ok. Determina a intensidade da força tangencial F aplicada no bloco no instante T1. Então eu tenho uma direção, uma força aqui, F. E eu quero saber essa força. Para ir, lembra que eu vou fazer o DCL aqui. Tá. O que eu tenho aqui? Primeiro eu tenho peso, né, mg. Esse 2 libras força aí, mg. E eu vou ter, se essa daqui é a direção tangencial, ó, se a força que está falando ali, a força F, ela é na direção tangencial, lembra que eu tenho uma direção aqui normal, e eu vou ter uma força normal aí de contato, a normal do corpo de contato. Lembra que eu sempre tenho uma normal perpendicular ao contato, tá bom? Eu estou colocando aí orientado para dentro da curva, porque eu já imagino que isso daí vai estar relacionado ao porquê. Por que isso está fazendo curva, né? A gente sempre tem que ter uma força direcionada para o centro da curva, para um objeto fazer uma curva. Ok, então esse é o meu diagrama de corpo livre, são essas três forças. E eu quero achar a F, tá bom? Então, certo. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer as equações de movimento. Então, eu vou ter somatória de forças na direção... Ah, outra coisa. Isso aqui eu fiz normal e tangencial, só que lembra que a gente está fazendo coordenadas cilíndricas. A gente tem R e θ. Então, a gente tem que desenhar aí R e θ,
tá bom? Então, ó, R é essa direção aqui. Ó, eu estou prolongando o R. Então, essa é a direção R. E o θ é a direção perpendicular aí ao R. Ok? Essa vai ser a direção θ. E o ângulo que eu faço entre essas duas é o ângulo... Nossa Senhora. O ângulo que faz entre essas duas aí é o ângulo φ. Não foi isso que a gente acabou de definir? Que faz entre a radial e a tangencial. Então, esse é o ângulo φ. Pronto. Eu vou fazer as equações de movimento em que direções? Nas direções radiais e transversal. A θ. Então pronto, essas são as minhas duas equações. E aí, percebam que eu vou ter que decompor, né? Eu vou ter que decompor, ó, as orientações mesmo que eu quero são as orientações verdes. Isso daqui, ó, θ e R. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que decompor a F, que está na tangencial, para a direção R e para a direção θ. Tá bom? Então a gente vai ter que decompor. É só isso a ideia do exercício. Então, antes de qualquer coisa, antes da gente fazer a equação de movimento, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular o φ. O φ era qual que é a forma que eu acabei de mostrar? Vou colocar em vermelho. A forma que eu acabei de mostrar é R dr dθ. Então, pronto. A gente vai utilizar essa fórmula. Φ, tangente de φ, R sobre dr dθ. Certo. Então, é essa que é a forma que a gente vai utilizar. Só que eu não tenho dr dθ. Eu não tenho a variação de R com relação a θ. Eu tenho R variando com o tempo e θ variando com o tempo. Mas a gente pode deduzir como R varia com o tempo. É só pegar nessa equação aqui e isolar o tempo. Eu vou ter que o tempo, ele é o quê? É θ sobre 0,5. Isolei o tempo aí. O θ, isso, isolei o tempo. E aí, substituindo em R, eu vou ficar com R é igual a 10 θ ao quadrado sobre 0,5 ao quadrado, que vai ficar 0,25. E aí, dividido por 0,25 vai ser 40. 10 dividido por 0,25 é 40, é isso mesmo. Θ ao quadrado. É a mesma coisa que multiplicar por 4. 40 θ ao quadrado. Então, pronto, a gente sabe R e sabe θ. A gente sabe R em função de θ. Então, eu vou colocar aí tangente de φ é igual a... Quanto que vale o R? O R vale 40 θ ao quadrado. E dr dθ? Eu derivar isso em relação a θ. Então, vai ficar 2 vezes 40 vezes θ. É isso. Então, vai ficar 40 sobre 80, que vai ficar 0,5 θ. É isso mesmo. E aí, φ vai ser o arco tangente de 0,5 θ. Ele perguntou o exato momento aí em que a força aplicada no instante t igual a 1. Foi isso que ele falou, ó, t igual a 1 segundos. 1 segundo. Então, a gente vai substituir θ no θ. Então, a gente substitui t aí no θ, vai ficar 0,5 θ, né? Rad. Tá bom? Quando substituir 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que 0,5. Achar o ângulo, achar o φ quando o ângulo vale 0,5 rad. Porque a gente substituiu t igual a 1. E aí a gente acha um ângulo de 14,04 graus. Pronto, ó. Achando esse ângulo aqui, achando o φ, a gente pode continuar nosso exercício. Eu vou ter que copiar tudo aqui para outra página. Tudo isso que eu fiz foi para determinar o quê? Foi para determinar quanto que vale o φ para poder fazer minhas equações de movimento. Então, vamos lá fazer as equações de movimento agora. Pronto, ó. Então, eu vou ter na direção radial. O que eu vou ter na direção radial? Eu vou ter
a F cosseno de φ, orientado no sentido positivo de R. Galera, eu parei o vídeo e cortei porque eu notei um erro aqui de uma consideração que eu fiz que é até mais fácil sem ela. Porque eu considerei o peso e esse canalete é horizontal. Então não tem esse mg aqui, tá bom? Não tem um mg. Então pronto, as únicas duas forças que eu vou ter vão ser a normal e a força. Ok, então eu já decompus a força F e vou ter que decompor a força normal. Então a normal vai ser n seno de φ. Porque é essa componente aqui da normal que eu quero, né? Essa componente preta que eu estou desenhando para cá. E aí o cateto oposto ao φ. Ok? E isso daqui vai ser m vezes AR. Ok, e eu vou ter a somatória das forças na direção transversal, que vai ficar F seno da coordenada φ, positivo, isso, positivo, e a normal também positiva. Aqui no caso vai ser o cosseno. É isso mesmo. Certo. Então, agora a gente já tem o φ. A gente quer o F. A gente não sabe a normal. Então, a gente tem que achar a normal e a força F. São as nossas duas incógnitas. Professor, então a gente não sabe nem a F nem a normal. A gente sabe φ, né? Mas a gente não sabe a R e a θ. Mas a gente tem como descobrir a R e a θ? Tem. Como é que a gente fazia para descobrir a R e a θ? A gente vai utilizar as nossas equações antigas lá, ó. Isso daqui. Tá bom? A gente vai utilizar essas equações. Como é que a gente fazia para utilizar essas equações? Que nem precisa de velocidade, né? Só de aceleração. Eu ensinei para vocês assim. Eu fazia R e θ. Lembram? E aí eu colocava, eu descobri R ponto e R dois pontos. E θ ponto e θ dois pontos. Para a gente fazer isso daqui vai ser relativamente simples. Porque o exercício já forneceu R e θ. Então lembra que R é 10t e θ é 0,5t. É 0,5, 10t ao quadrado, né? 0,5t. Isso? Isso. Então, derivando em relação ao tempo, vai ficar 20t e aqui 20. E o θ vai ficar meio e aqui 0. Então, é só substituir para t igual a 1. Então, vai ficar 10 pés, 20 pés por segundo e 20 pés por segundo ao quadrado. E aqui vai ficar 0,5 rad, aqui 0,5 rad por segundo. Toda vez que a gente deriva em relação ao tempo, a gente divide pelo tempo, né? Então pronto. Então essas aqui são R, R ponto e R dois pontos. A única coisa que a gente vai fazer é substituir para achar a R e a θ. Então a gente vai substituir nessas fórmulas. Eu já vou colocar o valor direto. Então a R vai ficar 17,5. É só substituir literalmente, né? R dois pontos vai ficar 20 menos 20 vezes meio ao quadrado. E aí vai dar isso daqui. E a θ vai dar 20. 20 pés por segundo ao quadrado. Agora que a gente achou a R e a θ, a gente volta para essas duas equações aqui, que vão formar para a gente um sistema. E a gente resolve esse sistema para achar f e θ. Tá bom? Então, lembra lá, vai ficar as duas equações do sistema, eu vou montar aqui. Vai ficar f vezes cosseno de 14,04 menos NC vezes seno de 14,04 é igual a M, que é, ele deu pra gente o peso do bloco, né? Que é 2 libra força. Então, para a gente achar a nossa massa, a gente tem que dividir pela gravidade, tá bom? Então, vamos lá. Vai ficar a massa, que é o peso dividido pela gravidade, né? Então, vai ficar 2 sobre
32,2 vezes AR, que vale 17,5. 17,5. Aí vai F vezes seno de 14,04 mais NC vezes cosseno de 14,04 é igual a 2 sobre 32,2 vezes 20. E aí, resolvendo esse sistema, a gente só tem duas incógnitas, né? A gente vai achar F igual e NC igual. O F vai ser 1,36 libra. Eu gosto de colocar libra força, tá? E a normal vai ser 0,942. Eu quero comentar uma coisa aqui. Então, deu a força e a normal deram esses valores. Eu quero comentar uma coisa. Perceberam que os dois valores deram positivos, né? Então, a força estava orientada, foi o exercício que deu pra gente, só que a normal, eu que orientei para dentro da curva. Lembra lá que eu falei que eu que orientei a normal para dentro da curva. Se vocês estivessem fazendo exercício e tivesse orientado a normal para o outro lado, não teria problema. O que aconteceria com o nosso exercício? A normal daria negativa. Então, quer dizer que você orientou para o sentido contrário. Entenderam? Essa seria só essa a diferença. Ok, então esse vídeo acaba aqui e no outro vídeo eu faço mais exemplos.